Vita Carnes. Apresenta um mundo alternativo em que uma nova forma de vida, parecida com carne orgânica, começa a surgir na Terra. Essas entidades, que se assemelham a criaturas feitas de carne viva, começam a se infiltrar na sociedade humana e a coexistir com os seres humanos. A série explora como essas formas de vida afetam a sociedade, a política e a convivência cotidiana, criando um cenário perturbador em que a vida humana e as novas criaturas se misturam de maneiras bizarras e desconfortáveis. Ao longo dos episódios, somos apresentados a diferentes espécies dessas criaturas, cada uma com características que desafiam a compreensão humana. O mistério sobre a origem dessas entidades, bem como o impacto delas na biologia e na sociedade, cria uma sensação crescente de incomodidade e desconforto, enquanto as interações entre as criaturas e os seres humanos se tornam cada vez mais tensas e imprevisíveis. Mandela Catalog é uma série de terror que utiliza uma estética de vídeos antigos e VHS para contar a história de uma invasão alienígena, centrada em impostores conhecidos como doppelgangers, ou alternates, que imitam seres humanos. Esses alternates começam a substituir pessoas nas comunidades, criando um clima de pânico e desconfiança. A série se passa em um contexto onde o governo tenta alertar a população sobre o perigo iminente, mas há uma forte sensação de impotência e falha na comunicação. Com seu formato de gravações antigas, a série explora temas como paranoia e a constante dúvida sobre a realidade, criando uma atmosfera de medo crescente. As imagens distorcidas, os sons abafados e os momentos de silêncio inquietantes são elementos-chave para intensificar o terror psicológico, fazendo com que o espectador se sinta constantemente em alerta, sem saber em quem confiar ou o que é real. Smile Tapes. Nesta série, somos apresentados a uma sociedade que é assolada por uma epidemia bizarra, uma infecção que faz com que as pessoas desenvolvam um sorriso macabro e incontrolável, o que as leva a cometer atos violentos ou até suicidas. A série é apresentada de forma fragmentada, como se fosse uma coleção de fitas gravadas, simulando documentários de treinamento sobre como lidar com a infecção e os seus efeitos devastadores. À medida que a série avança, o horror psicológico aumenta, explorando a natureza da infecção e o seu impacto devastador sobre as vítimas e a sociedade. A atmosfera crescente de desespero é alimentada pela constante sensação de que ninguém está seguro, nem mesmo os que tentam entender o fenômeno. A narrativa se desenrola como um mistério, com revelações sobre a origem da infecção, deixando o espectador inquieto enquanto tenta entender a verdadeira natureza do sorriso. The Backrooms surgiu como uma ideia de terror nos fóruns da internet, criando uma história que se passa em um espaço interminável de salas amareladas, vazias, com iluminação fluorescente e criaturas bizarras. Esse lugar parece um labirinto que uma pessoa pode acidentalmente acessar ao sair da realidade comum, como se houvesse uma quebra na normalidade. A ideia central de The Backrooms é o medo de estar preso em um ambiente sem fim, sem uma saída visível, enquanto uma presença misteriosa e ameaçadora se aproxima. A atmosfera do local é sufocante, e a sensação de estar perdido e isolado torna a experiência de terror ainda mais aterrorizante. A série explora o horror da solidão, do desespero e da perda de controle sobre a realidade, enquanto o espectador se vê preso em um espaço que não faz sentido, com a sensação de que algo está prestes a acontecer, mas sem saber o que é. Gemini Home Entertainment é uma série de horror analógico criada por Remy Aboud e publicada no YouTube desde 2019. A trama gira em torno de uma coleção de fitas VHS dos anos 1980 e 1990, produzidas por empresas fictícias como Regnad Computing e Harbinger Technologies, e distribuídas pela própria Gemini Home Entertainment. A série mistura elementos de horror cósmico, surrealismo e mitologia nativa americana, acompanhando uma invasão alienígena e o apocalipse que se segue. No início, as fitas parecem inofensivas e até monótonas, mas logo evoluem para cenas de puro terror, com a introdução de criaturas parasitas chamadas Woodcrawlers, uma condição misteriosa conhecida como doença da raiz profunda, e um fungo estranho denominado zombaria da natureza. O grande vilão por trás de todo o caos é o Iris,
uma entidade semelhante a um olho de Cthulhu, que orbita entre Netuno e Plutão. Esse ser senciente de natureza planetária orquestra a invasão da Terra. Local 58. É uma série de terror que simula transmissões de um canal de televisão local, com cada episódio sendo uma transmissão única, interrompida por falhas misteriosas, anúncios perturbadores e conteúdos desconcertantes. A série aborda temas como controle mental, invasão alienígena e manipulação da mídia, utilizando o formato de programação de TV para gerar uma sensação de desconforto e terror psicológico. A manipulação da mídia, em particular, serve como uma metáfora para o controle da realidade e para o impacto que a mídia pode ter na percepção do público. As interrupções e distúrbios nas transmissões aumentam a sensação de que algo sinistro está acontecendo nos bastidores, e o espectador é deixado com uma constante sensação de insegurança. Petscop é uma série estruturada como um suposto jogo inacabado de PlayStation 1, onde o jogador explora ambientes estranhos e misteriosos em um título que nunca foi oficialmente lançado. Ao longo da série, o jogo revela temas complexos e perturbadores, como trauma, abuso e questões psicológicas. O formato fragmentado e a falta de uma narrativa clara deixam o espectador com muitas perguntas sem respostas, criando uma sensação de desconforto crescente enquanto os mistérios do jogo são desvendados. A atmosfera do jogo, cheia de gráficos de baixa qualidade e ambientes inquietantes, contribui para o horror psicológico, criando um ambiente surreal e perturbador em que a linha entre a realidade e o jogo se torna cada vez mais tênue. Monument Mythos. Nesta série, cada episódio revela um segredo oculto nos monumentos e marcos históricos dos Estados Unidos. A história alternativa explora como esses monumentos guardam poderes sobrenaturais e segredos governamentais, que, quando descobertos, revelam conspirações e eventos paranormais que mudam o curso da história americana. A série mistura o horror com a fantasia e a distopia, criando uma mitologia única que liga esses monumentos a eventos misteriosos e sobrenaturais, como se os próprios marcos da história americana fossem portais para algo mais sinistro. Essa mistura de ficção histórica e terror sobrenatural cria uma narrativa envolvente e aterrorizante. The Walton Files é uma série de vídeos em formato de VHS que gira em torno da Walton Company, uma empresa responsável por criar animatrônicos para parques de diversões. A série mistura um enredo de terror psicológico com uma trama perturbadora sobre o desaparecimento de pessoas e o uso de tecnologia para fins sinistros. Com sua estética retrô e imagens distorcidas, a série constrói um suspense angustiante à medida que os segredos da empresa e dos animatrônicos são revelados. Os vídeos capturam uma sensação crescente de pavor, com cenas desconcertantes e momentos de tensão que aprofundam o mistério e o horror da história. Don't Hug Me, I'm Scared começa como uma série infantil com marionetes coloridas e músicas cativantes, ensinando lições sobre criatividade e amizade. Porém, logo se transforma em algo sombrio e perturbador. Cada episódio desconstrói o formato infantil, revelando temas como tecnologia, consumismo e manipulação emocional. As marionetes enfrentam situações bizarras que expõem o lado sombrio da criatividade e o medo do fracasso. O ambiente alegre vira um cenário surreal e desconfortante. A série critica valores superficiais e a conformidade social, mostrando como a vida moderna pode ser cheia de pressões e expectativas irreais. O contraste entre inocência e terror cria um humor negro que reflete a manipulação e o controle presentes na sociedade. Vou continuar trazendo vídeos como este, então não se esqueça de se inscrever, curtir e confira o primeiro link da descrição.